E hoje nós vamos conversar sobre um outro milagre. O título da mensagem de hoje eu quero dar é Alguém me tocou. Ok? Alguém me tocou. E eu quero ser rápido, sucinto nessa mensagem para provocar você algumas questões que eu acho que são importantes. E para começar, nós vamos ler o texto bíblico que fala sobre esse milagre. Marcos capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia virtual aí no seu celular, ou sua Bíblia física, você pode abrir para acompanhar comigo a leitura desse texto, ok? Vamos lá. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Leiamos, diz assim, se você achou. Se não achou, eu espero. Diz assim: chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Esses a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Se eu apenas tocar na capa, eu vou ficar curada. Pois bem, o texto requer que você use um pouco da sua imaginação. Ele requer que você tente imaginar quem é essa mulher. Você já parou para pensar quem é essa mulher? Você já parou para pensar, se você já leu esse texto antes, quem é essa pessoa? Quem é o marido dela? Ela tem marido? Não sei. Ela tem filhos? Talvez não. Como é que ela sustentar uma gravidez com hemorragia constante? Né? Quais são os sonhos dessa mulher? Que sonhos ela tinha? Eu não sei. São 12 anos de sofrimento. Qual é a cor dessa mulher? Amarelo anemia. Está há 12 anos perdendo sangue, gente. Você imagina, eu imagino essa mulher, André, eu imagino essa mulher andando na rua igual eu estava depois da minha cirurgia. E eu fui a Sabrina me arrastou na médica. Eu não aguentava segurar um gato pelo rabo. A Sabrina falou: não, você vai na médica, vamos voltar lá. E a médica chegou e falou assim: vai tomar vitamina no hospital. Eu não aguentava comer por causa da cirurgia. Eu fui emagrecendo, perdi 5 quilos. Achei 3 de volta. Miséria. É fogo, gente, não é fácil não. Você perde, alguém acha. O problema é quando você acha. Achei de volta. Mas tudo bem. Então, preste atenção nessa mulher. Tenta imaginar essa mulher. 12 anos sofrendo. E ela ia para os médicos. Ela não desistia. Ela foi aos médicos. E cada vez que ela saía de um médico, ela voltava pior do que estava. O texto diz: os médicos a fizeram sofrer muito. Ela havia piorado cada vez mais. Ela havia piorado cada vez mais. Então essa mulher nutriu no seu coração apenas uma esperança de achar uma saída num cara que tinha fama, um tal de Jesus. Que ela tinha ouvido falar que esse cara... Gente, não tinha Twitter na época, não tinha Facebook, Instagram. Se fosse hoje, Jesus estava lá curando alguém, aí nego ia tirar uma selfie de Jesus curando alguém. Ia bombar, mas nessa época não tinha. Não se sabia onde as pessoas... Era no falatório. E a conversa começou a surgir que Jesus curou, que Jesus fez acontecer. Chegou no ouvido dela. Bateu no ouvido dela, nutriu a esperança e ela foi. Como é que ela chegou ali? Ela chegou ali através do que ela ouviu falar. Nutriu a esperança. O Júnior falou que ela ouviu falar de outras mulheres. Porque mulher fala muito. Mas mentira. Mas nesse ponto é bom, né? E Jesus valoriza isso, porque Maria Madalena foi a primeira testemunha que Jesus valoriza isso. Mas ela ia nos médicos e acabava saindo pior. Muitas vezes a esperança te deixa vulnerável. Eu não sei se você já passou por circunstâncias assim, que você, por mais que você tivesse esperança, isso acabou te deixando suscetível a sofrer nas mãos de alguma pessoa.
Porque, às vezes, a esperança te deixa vulnerável. Então, quando você tem esperança, você precisa estar com os pés no chão, ancorados em alguma coisa, que não deixe você a ficar vulnerável sobre qualquer circunstância. Porque quando a gente quer desesperadamente alguma coisa, a gente acaba ficando vulnerável. Por exemplo, quando a gente quer desesperadamente casar com alguém, namorar alguém. Tem sua melhor amiga, as pessoas do seu lado falam assim, não presta. Ele não varre a casa, ele não lava o prato que come. Você fala, mas eu amo, mas eu quero. Aí você casa, tomou. Teologia Parmalat, tomou? Agora aguenta, casou, aguenta. Por quê? Porque a gente tem esperança de que a vida vai fluir, de que as coisas vão melhorar. Agora deixa eu falar o contrário também. Tem o contrário também, né? Aí chega os amigos e fala, não casa, é carne de pescoço, o bicho vai pegar, não casa. Mas acabou, casou, filho, já era, perdeu. Perdeu o play. Já é, Elvis. Então o que acontece? A esperança nos deixa vulnerável. Mas eu não sei muita coisa sobre ela, não sei os sonhos, se ela tinha filho, se não tinha, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza sobre essa mulher. Essa mulher era persistente. Porque em 12 anos sem solução, ela não deixou de ver médicos. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha em médicos. Ela era perseverante, porque isso era algo que não deixava ela viver. Então, se eu sei alguma coisa sobre essa mulher, é que ela era perseverante. E não bastava ser só perseverante, ela ia no médico, ficava pior, ela procurava outro médico. Ela não perdia esperança. Parecia aquele programa Botcher, sabe? Onde os caras têm que consertar as mulheres que fizeram plástica errada. Então, cada hora, tem cada caso lá das pessoas que eu fico apavorado. Quem não sabe o que é o Botcher, é um programa, acho que do canal I, onde tem 2 cirurgiões, que eles ficam tentando consertar as besteiras que outros cirurgiões fizeram em outras pessoas. E aí eles têm que fazer das tripas de coração para tentar melhorar a situação. Essa mulher era como aquelas personagens, ela ia, só que não era por vaidade, ela ia de médico atrás de médico, de médico atrás de médico, porque ela queria ficar boa. Ela queria ficar melhor. Mas ela não desistia disso. Então, ela tramou o seguinte, o que está nessa imagem, não sei se dá para você ver de longe, mas ela tramou, ela pensou o seguinte, cara, esse cara está fazendo muita coisa, e se eu chegar, se eu tocar na capa dele, se eu só encostar na capa, eu vou ficar curada. Se eu encostar na capa da roupa dele, eu vou ficar curada. Eu creio nisso, eu creio que ele pode fazer isso por mim. Então eu vou lá. Então ela foi lá, se esgueirou no meio da multidão, como quem não quer nada. Sabe quando você está, tipo, o pessoal que gosta de show, chega atrasado, mas quer estar lá na frente, e começa. E ela foi no meio da multidão. E foi, chegou. E ela de longe olhou, que via que todo mundo estava em volta de um cara. Ela falou, é ele. Porque ela não sabia qual é a cara de Jesus. Percebe? Não tinha foto. Não tinha status do WhatsApp. Não tinha. Ela não sabia que era Jesus. Ela vai atrás dele. E quando ela vê que ele estava cercado, curando pessoas, fazendo ele, eu centro as atenções, ela fala, é ele. Você imagina se ela cata na capa de Pedro ao invés da capa de Jesus? Ela não sabia quem era, mano. Mas o feeling dela levou até Jesus. E ela falou, eu vou até ele. Então ela conseguiu identificar, de alguma forma, identificou quem era Jesus. E esticou a mão. Porque ela sabia, se eu tocar, eu vou ser curada. E o texto continua. Quando ela toca na capa, ela sente algo dentro dela. O texto diz assim, logo que ela tocou, o sangue parou de escorrer. Percebem que estado que ela estava naquele momento? Olha o momento em que ela estava. Aquilo era constante na vida dela. Você imagina você, moças e donzelas, com uma menstruação constante o ano inteiro. Na época que não tinha OB, sempre livre, nada disso. Você imagina a situação? Acho que por isso que ela não era casada. Que a TPM é punk, né? Mas acho que era por isso. Mas não fala nada, não fala que ela tinha marido, mas tudo bem. 12 anos dessa aflição constante. E ela toca. Quando ela toca, logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Sai alguma coisa, ela sente e a certeza bate no coração dela. Estou curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder.
Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Quem me tocou? Mano, Jesus é muito hilário, velho. Eu acho que Jesus tem um senso de humor tremendo. Para ele virar e falar isso, quem me tocou? Obviamente que os discípulos já caíram em cima, matando, né? Mas vamos com calma. Ela toca, o fluxo para, ela sente e Jesus sente. Durante a meditação desse texto, um tempo atrás, eu falei assim, cara, Jesus está parecendo aquela geladeirinha que você coloca a moeda e sai a lata. Porque ela toca, nem Jesus sabia que o poder ia sair, mano. Mas ela encosta e o milagre acontece. Como assim? Sem Jesus saber? Sem Jesus perceber? Sem ele dar uma palavra e falar assim, seja curada? Você parou para pensar nisso? Caixa eletrônico? Encosta e é curado? E eu fiquei muito tempo meditando sobre isso. Mas eu vou te dar a resposta do porquê que isso aconteceu, mas eu queria levantar algumas questões para você aqui, para você pensar. O que podemos aprender com a jornada dessa mulher? O que eu e você podemos aprender com a jornada dessa mulher? Primeiro, nós podemos aprender a não desistir com o medo da negativa. Não desistir com o medo de receber um não. Ela não desistiu, não importa quantas vezes a porta bateu na cara dela. E a história de grandes homens de sucesso, você vai ver que muitas vezes, várias portas foram batidas na cara, mas ela não desistiu. E eu aprendo com a jornada dela que eu não posso desistir com medo de receber o não. O não faz parte do jogo. Como diz o não, eu já tenho. Muitas vezes nós desistimos das coisas com medo de não receber. Ah, Deus não vai fazer, não. A frase mais sem vergonha que uma das mais sem vergonhas que eu já ouvi, que é de autossabotagem, é: Deus tem coisa mais importante para fazer. Mano, se o cara deu a vida para morrer por você, aí você tem a capacidade, a cara de pau, de, não, Deus tem uma coisa mais importante para fazer. Porque no fundo você não tem fé, porque no fundo você não acredita que pode acontecer com você. E você se esconde atrás dessas frases cafajestes, achando que Deus funciona a partir do seu medo. Deus não funciona a partir do nosso medo. Segunda coisa que eu posso aprender com ela, não desistir para nos preservar. Não desista simplesmente para se preservar do incômodo, da expectativa. Acho que isso vai ficar claro para você. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho um grande amigo, e ele estava comprando um apartamento, agora, um mês atrás. E ele comprou um apartamento num prédio muito legal, ele ia subir de patamar, né? Ia dar o apartamento dele, pegar a reserva e ia comprar. E surgiu um apartamento muito legal. E ele me contando, não, então, surgiu o apartamento é lindo, mas, falei para minha esposa, se tiver que ser, vai ser. Falei, tá bom, mas e aí? Não, assim, eu tenho tanto guardado, eu falei, então tá na cara, vai dar certo. Não sei, vai que alguma coisa aconteça. Falei, cara, fala sério, você está de sacanagem comigo, né? Mas por quê? Porque você está com medo de celebrar, da expectativa, de me dizer. Você tinha que estar aqui agora comigo dizendo o seguinte, cara, primeiro churrasco que eu vou fazer naquela varanda. Nossa, quarto da minha filha vai ser assim. Você tinha que estar aqui contando agora para mim os seus sonhos. O que você vai fazer lá. Mas sabe o que você está fazendo? Você está querendo se preservar, porque se der negativo, se der negativo, eu evito a decepção. Beleza, você evita a decepção, mas também evita de sonhar. Mas se der errado, a gente vai estar aqui de novo, vou estar chorando junto com você, reclamando, dizendo que o cara é um miserável, que o banco não aprovou, sei lá, a gente vai estar reclamando junto. Mas não vamos deixar de viver o momento por causa do medo do que pode acontecer ali depois. Tem muita gente que não consegue sonhar perto, não consegue sonhar junto, por causa da decepção. Essa semana a Sabrina chegou, a maioria daqui já sabe que a gente ia para os Estados Unidos antes da pandemia, e que eu bolei a viagem inteira, estava tudo certo, e veio a pandemia e frustrou. E eu perdi a vontade. Perdi. Não quero mais, não. E aí, essa semana ela perguntou, e aí, nós vamos para os Estados Unidos ano que vem ou não vamos? Não sei. Ano que vem, isso aqui. Porque, no fundo, eu estou decepcionado lá atrás. E eu não quero gastar minha energia de novo planejando uma viagem que possa dar errado. E aí isso faz o quê? Rouba de mim o direito de sonhar. Se der errado, deu. Se der errado, deu. Mas muitas vezes vocês são como eu. Fica se preservando da frustração.
Fala a verdade para mim. Quem não é assim também, vocês são assim. Então, a gente tem que parar com isso. Porque se você não arrisca, você não petisca. Eu lembro que uma vez a gente estava para comprar um carro, era um carro muito maior, era o meu antigo carro, o carro maior do que a gente podia. Na época, a gente tinha 2 carros, aí juntamos para ficar com um só, porque é mais prático. Aí a gente foi comprar um carro legal. E aí a Sabrina, a Sabrina não é pé no chão. A Sabrina é âncora no fundo do mar. Tá entendendo? A âncora. Você acha que é só elogio? Não, tem que... Ela é âncora. Então, tudo que a gente vai fazer, mano, é ancorado. Entendeu? É ancorado. Bagulho é louco, assim, tal, tudo bem planejado. E aí meu cunhado falou para ela uma frase que mudou a concepção e a gente conseguiu comprar o carro. O cunhado falou assim para ela, falou assim, ó, se você não arrisca, você não conquista. Se você não arrisca, você não conquista. Então, muitas vezes, nós estamos travados sem arriscar. Não estou falando para você fazer bobagem. Botar teu dinheiro em pirâmide. Fazer essas Não, para com isso. Ó, vocês me conhecem, você sabe do que eu estou falando. Às vezes aparecem oportunidades em que você precisa arriscar, dar um passo. Fala, vamos. Deus está abrindo a porta, vamos. Vai ser duro, vai ser ruim, vai parar de comer em restaurante, mas vai ser legal. Tinha um casal de amigo meu que foi comprar uma casa aqui em Valinhos. Aí fomos conversar antes. Quer comprar? Vai parar de restaurante, o bicho vai pegar, segura. Mas dá. Falei, dá, não, presta atenção no BO que você vai se meter antes. Tem que prestar atenção na gravidade do negócio. Não, vai dar. Deu, vai que vai. Não quer dizer que o caminho vai ser de flores. Mas se a gente não arrisca, a gente não conquista. Então tem momentos que a gente tem que arriscar. Na vida há oportunidades. Se você olhar no histórico bíblico, você tem vários personagens que se não arriscassem, Davi se não arriscasse a enfrentar o gigante, não se tornaria rei. Percebe? Tem vários personagens que se não arriscassem, não conquistariam. Se Noé não arriscasse construir um negócio que ele nunca tinha ouvido falar, esperando algo que ele nunca tinha ouvido dizer que existia. Porque eu não sei se você sabe, quando Noé foi construir a arca, nunca tinha chovido na terra. A Bíblia fala que nunca tinha chovido até então. Ah, mas como é que as plantas nasciam? Vinha uma névoa que regava por baixo. Então, minava a água. Antes do dilúvio não chovia. Então, quando Deus chega e fala assim, Noé, constrói uma arca porque vai chover. Arca? Chuva? O que é isso? Ele não sabia o que era, mas ele foi, obedeceu e arriscou. O que aconteceu? Foi salvo. Há momentos na vida que você precisa arriscar, e se você arrisca, você não conquista. Então, não desista simplesmente para se preservar, para não passar para a decepção. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, nós não desistimos para nos... não devemos desistir simplesmente com medo de arriscar, com medo da frustração, da decepção. E por último, não desistir por falta de fé no sobrenatural. Eu aprendo com ela a não desistir por falta de fé no sobrenatural. Eu não sei como é que era a fé dessa mulher, só que ela colocou a fé que se eu encostar, o bicho vai pegar e vai ser curado. Ela creu nisso. Ela creu no sobrenatural. Muitas vezes, a gente fica com a lógica na nossa cabeça. O que é lógico, esquece que nós operamos, somos abençoados, resgatados por um Deus que opera no sobrenatural. E o sobrenatural, ele pode acontecer. E quando Deus demandar, vai acontecer. Quais são as lições, então, que eu posso tirar desse milagre? Primeiro foi o que eu aprendo com ela. Quais são as lições que eu aprendo desse milagre? O milagre não tem a ver com o tamanho da fé. O que essa mulher conhecia de Jesus? O que essa mulher conhecia de teologia? Quanto tempo ela caminhava com Jesus? Ela só sabia que se tocasse nele poderia ser curada. Milagre não depende do tamanho da sua fé. Segunda coisa, o milagre não tem a ver com o seu pecado. Sabe por quê? Porque essa mulher, no momento em que ela entrou no meio da multidão, ela tornou toda a multidão impura. Todo mundo ficou pecador por causa dela. Porque na lei de Moisés, se a mulher estava no tempo de menstruação, ou seja, com fluxo de sangue, ela estava impura, então ela tinha que ficar afastada. No momento em que ela encosta nas pessoas para passar na multidão, a lei dizia que quando o impuro toca no puro, o puro se torna impuro e precisava ser purificado. Então, na verdade, ela botou, todo mundo virou pecador por causa dela. Todo mundo ficou impuro. Ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí.
o milagre não tem a ver com o seu pecado. Em terceiro, o milagre não tem a ver se você tem uma visão certa de Deus. Porque na visão dela ela precisava tocar. Mas em nenhum momento na Bíblia diz que você precisa tocar em alguma coisa para algo acontecer. Mas isso não tem a ver. Porque Deus olhava para o coração dela. E a pergunta que ele faz é: quem me tocou? Quem me tocou? Ele sabia que o poder que existia nele havia respondido à esperança manifesta naquela fé. Por isso que ela foi curada. Sacou? Por isso que a virtude saiu de Jesus. Porque o poder que existia nele respondeu à esperança que existia nela. O texto continua. Os discípulos responderam. Quando ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos respondem: o senhor está vendo que essa gente está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou em seus pés, tremendo de medo, contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do sofrimento. Aleluia. O que está acontecendo aqui? Primeiro, você já se perguntou por que Jesus não deixou quieto? Morreu ali, curou, ele sabe, alguém foi curado. Por que Jesus quis expor essa mulher? Já parou para pensar? Por que ele quis expor essa mulher na frente de todo mundo? Por quê? Porque ela precisava completar o ciclo. Que ciclo? O ciclo que todos nós, quando recebemos uma bênção, precisamos completar. Salmo 50, versículo 15 diz: se me chamarem no dia da aflição, eu vos livrarei e vocês me louvarão. O ciclo é: eu livro, vocês me adoram. Eu livro, vocês me louvam. Eu dou a bênção e vocês respondem com adoração. Ela recebeu a bênção, então Jesus estava dando a oportunidade para que essa mulher respondesse com adoração. Por isso que eu bato sempre no seu pé, que quando uma bênção acontece na sua vida, faça algo de ação de graça, para que você louve, para que você complete o ciclo. Então, um dos comentaristas que eu estudei diz assim: quando as bênçãos descem dos céus, elas devem retornar em forma de ação de graça, por parte de quem foi abençoado. Assim o ciclo se completa. Ela havia crido no coração, mas ainda não havia confessado pela sua boca o que tinha acontecido, como diz Romanos 10, versículo 9. E Jesus expor essa mulher a falar em público era uma afronta, porque mulher naquela época falar em público era impróprio. Mas Jesus atrai toda a atenção para ela, ele fica olhando. Quem foi que me tocou? Ele sabia que o B.O. tinha acontecido, mas ele quis expor essa mulher. Os discípulos reclamaram, isso me mostra que eles tinham intimidade para falar com Jesus. Isso é bem legal. Na série The Chosen a gente percebe muito isso, essa intimidade de conversar. Por isso eles falam: pô, Jesus, está todo mundo te apertando, tu vai perguntar isso? Jesus, está de sacanagem? Ele fala: não, o bagulho foi louco, alguém me tocou aqui diferente. Foi diferente. E aí ele termina, porque quando ela fala aquilo, conta a história dela, toda a multidão deve ter feito. Já viu aquele meme que todo mundo bota a mão na testa? Toda aquela multidão deve ter feito assim. Funhonhô. Vai ter que estar todo mundo para o templo agora se purificar. Porque está todo mundo impuro. Mas Jesus fala para ela o seguinte: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Para encerrar, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus a redime perante a multidão. Aquela mulher que as pessoas conheciam, havia 12 anos, agora ela está curada, com testemunho de várias pessoas, de uma multidão inteira. Segunda coisa, Jesus redime o seu futuro, porque a partir da cura dela, agora ela pode fazer coisas que ela não fazia antes. Agora ela pode ter uma vida, ela pode casar, não sei quantos anos essa menina tinha. Se ela começou a ter um fluxo de sangue constante a partir dos 12 anos, quando começa, teoricamente, a menstruação, ela tinha 24, 25 anos. Ela podia ainda casar, ela podia ter filhos, a vida dela, o futuro dela mudou. Mudou completamente. Jesus redimiu o futuro dela. E Jesus também, quando fala isso, alivia a multidão. Não tem mais ninguém impuro aqui. Porque ela não está mais impura. Então vocês também não estão.
Está todo mundo curado. Então o milagre de Jesus foi nela, foi na multidão, foi em todo mundo. A gente sempre, quando alguém da nossa comunidade recebe um milagre, a gente sempre colhe dos frutos disso, a gente tem que estar na rabeira, a gente está sempre na bordinha, todo mundo é abençoado quando o milagre chega. Jesus, é interessante que ele faz isso, ele redime essa mulher e redime a multidão, quando faz o fluxo de sangue dela parar. Mas, para redimir completamente a vida da multidão e daquela mulher, ele teria que deixar fluir outro tipo de sangue, o sangue dele na cruz por nós. Então, quando o sangue dele ele deixa todo o sangue dele na cruz por nós, ele conquista a nossa remissão e o milagre acontece em nossa vida. E a partir daquele momento em que eu recebo a morte dele como sendo a morte minha, quando ele é meu Senhor e Salvador, a partir daquele momento, então, eu estou suscetível ao milagre. Milagres podem acontecer na minha vida, porque está sobre mim aquele que é sobre todas as coisas. E eu quero terminar com um poema que alguém fez ao ouvir uma reflexão sobre esse texto. E o poema diz assim, ele é provocativo para você. Bom, ele diz assim: quem me tocou? Era a voz do mestre. E o coração da mulher bateu cada vez mais rápido. Tremendo, ela foi e curvou sua cabeça. Eu o toquei, mestre, foi o que ela disse. Mas o mestre respondeu: siga o teu caminho, tua fé te restaurou. E você, já me tocou? Eu o ouvi, era a voz do mestre. E o meu coração bateu cada vez mais rápido. Você veio com a multidão para a casa de Deus hoje, mas eu não senti o seu toque quando você seguiu o seu caminho. Fiquei envergonhada e curvei minha cabeça. E ele disse: na próxima vez, chegue mais perto e me toque. E eu termino com essa provocação. Você me tocou? Jesus espera que você o busque e toque em suas vestes. Milagres estão sobre nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, cada um tem um milagre, um pedido de milagre para chamar de seu. E nós te pedimos, venha sobre nós. Há muitas coisas que nós precisamos, ó Deus, mas tu sabes quais são as mais importantes. Então nós te pedimos e convocamos o milagre do Senhor sobre nossas vidas nessa manhã. Que possamos tocar as tuas vestes e possamos dizer que nosso milagre aconteceu. Aumenta a nossa fé para crermos nisso, Deus. Fala e faz em nós e por nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você puder agora ficar de pé para encerrarmos esse encontro, nós vamos dar a bênção e depois fazer o sorteio do pão. Estenda as suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E que essa palavra ache abrigo no teu coração. Que você ouse participar do que Deus tem para falar com você. Estenda as suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, num gesto apenas simbólico, traga suas mãos ao seu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui presencialmente e virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo, com seus infinitos milagres, estejam sobre sua vida. E que Ele presenteie você. Em nome de Jesus. Amém.